Olá, bem-vindos à segunda edição do Jornal de Campanha. Hoje, Francisco Lopes esteve no distrito de Setúbal e Jerónimo de Sousa em Coimbra. Participaram ambos em contactos com trabalhadores. Mais à frente, iremos à conversa com Fernanda Mateus, da Comissão Política do Comitê Central do PCP e da Comissão Nacional de Candidatura. Francisco Lopes dedicou o dia de hoje ao contacto com os trabalhadores no distrito de Setúbal, afirmando a valorização do trabalho e o combate à precariedade como duas das bandeiras desta candidatura. É junto dos trabalhadores e com os trabalhadores que esta candidatura cresce e se mobiliza para o voto. Em Palmela, Francisco Lopes participou num grande almoço com os trabalhadores da autarquia que, em massa, afirmaram o seu apoio à candidatura. Mais tarde, à porta da Auto Europa, Francisco Lopes esteve com os trabalhadores, afirmando a defesa do trabalho com direitos. Para a minha candidatura dos trabalhadores, faz todo o sentido contatar os trabalhadores, afirmando a valorização do trabalho dos trabalhadores, dos seus salários, dos seus direitos, do combate à precariedade, da valorização daqueles que produzem a riqueza no nosso país. Aquilo que a minha candidatura coloca, quer aqui, quer em todo o lado, é a necessidade de uma valorização do trabalho dos trabalhadores e de uma valorização dos salários que permita que aquilo que é a riqueza criada e que a elevação da produtividade se reflita também cada vez mais para os direitos e para os salários dos trabalhadores. Esse é o caminho do futuro, é o caminho da justiça social, é o caminho da elevação da produtividade, é o caminho do desenvolvimento do país. Antes, nas instalações do Arsenal do Alfeite, o candidato sublinhou a importância estratégica do Arsenal como garante da soberania nacional. Também Jerónimo de Sousa esteve hoje com trabalhadores. O secretário-geral do PCP visitou os estaleiros do Mondego, na Figueira da Foz, onde, em declarações ao jornal de campanha, salientou a importância da defesa do tecido produtivo nacional, em particular do setor da construção naval. Este é um exemplo que está aqui dos estaleiros do Mondego, o exemplo concreto daquilo que não deve ser feito, de desativação do nosso aparelho produtivo, com todas as consequências que existem para os trabalhadores e para a região. Consideramos que Portugal não é um país pobre, Portugal tem potencialidades para desenvolver o seu aparelho produtivo e a produção nacional, e aí é que está a resposta crucial, a resposta estratégica que o país precisa e que o PCP apresenta através, designadamente, da sua candidatura, do candidato Francisco Lopes. O dia de campanha culminou com um jantar no Seixal, onde Francisco Lopes enumerou algumas das propostas da candidatura que se distingue de todas as outras. Ao final da tarde, Francisco Lopes participou ainda numa arruada em Setúbal. No final da tarde, debaixo de chuva, o centro de Setúbal assistiu a uma arruada de apoio a Francisco Lopes com centenas de pessoas. As conversas com o candidato foram sobre o aumento dos preços, consequências da política de direita que exige sempre sacrifícios dos mesmos. No Seixal, Francisco Lopes reafirmou que só a valorização do trabalho e uma aposta séria na produção nacional é que o país pode ter um novo rumo. Quando o que é necessário, e a nossa candidatura coloca, é um rumo diferente. Um rumo que aposte na soberania nacional, no controle das nossas águas, que aposte no desenvolvimento da indústria naval, a todos os níveis e também ali, que aposte na valorização do trabalho e dos trabalhadores. Francisco Lopes salientou ainda que esta é a única candidatura que defende o trabalho e o combate à precariedade. Temos connosco Fernanda Mateus, que nos vai falar da defesa dos direitos económicos e sociais garantidos pela Constituição da República. Fernanda, nesta campanha muito se tem falado sobre a defesa e os ataques aos direitos sociais. Como é que a candidatura de Francisco Lopes se posiciona neste debate? A candidatura de Francisco Lopes afirma-se de forma claramente distintiva relativamente a todas as outras candidaturas, desde logo porque não se resigna nem aceita que estejamos condenados a ter um corte brutal em importantes direitos sociais, desde logo cortes nas pensões, redução de direitos ao nível do subsídio de desemprego, entre o abono de família, etc. E, portanto, afirma-se como uma candidatura que claramente rejeita todo um rumo que foi traçado para este país, assente no aumento das desigualdades na distribuição do rendimento nacional, de um rumo que foi alicerçado na desvalorização do trabalho e dos direitos dos trabalhadores no ativo e daqueles que se encontram numa situação de desemprego ou mesmo que chegam à velhice. E, portanto, a candidatura de Francisco Lopes assume claramente que é necessária ruptura
com este rumo na política nacional e considera que é fundamental que a 23 de janeiro os portugueses, os homens e as mulheres, aqueles que trabalham, aqueles que vivem do seu salário ou da sua reforma, assumam claramente um voto em defesa dos seus direitos. E relativamente às discriminações que as mulheres têm sofrido, nomeadamente nas desigualdades salariais, que comentários fazes? Bom, também aqui Francisco Lopes assume-se como uma candidatura distinta a todas as outras candidaturas, que não obstante terem vindo e estão a falar nas mulheres e nos seus direitos, na verdade todas as outras candidaturas assumem pesadas responsabilidades pela situação de profunda desigualdade em que as mulheres ainda se encontram hoje em Portugal. Basta olharmos para os problemas do desemprego, que tem rosto de mulher, para a acentuação das discriminações das mulheres no plano salarial, no acesso ao trabalho, muitos outros exemplos aqui poderiam ser dados. E, portanto, a nossa candidatura afirma claramente a estreita ligação entre a necessidade da ruptura com a política de direita, com a exigência de que sejam enfrentadas e eliminadas as situações de discriminação das mulheres e que as questões da igualdade sejam tratadas, de facto, de uma outra forma. Obrigada, Fernanda Mateus. Chegámos ao fim de mais uma edição deste Jornal de Campanha. Acompanhe-nos em www.franciscolopes.pt. Voltaremos amanhã com mais notícias.